Boa tarde a todos. Hoje, 4 de junho do ano 2020, eu declaro aberta a 45ª sessão ordinária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Questiono da Corte, com relação à ata da sessão anterior, alguma observação? Não há. Aprovada. Expediente algum? Nenhum expediente, senhor presidente. Comunicações, indicações e propostas, eu comunico à Corte que a Direção-Geral está autorizada, em razão da existência de alguns processos ainda físicos que podem importar em cassação de mandatos. Então, AIS, AIMES, que os que tiverem, Suas Excelências, que tiverem em gabinete algum desses processos, a Direção-Geral já está autorizada para que seja ele digitalizado, migrado para a plataforma virtual no PJE e que a gente possa aí avançar nas etapas processuais ainda eventualmente necessárias e chegar a termo ao julgamento com a maior brevidade possível. Então, essa comunicação que faço à Corte e àqueles que nos acompanham no YouTube, eu não tenho nenhuma outra informação. Desembargador Cornélio, comunicações, indicações e propostas. Boa tarde a todos. E não tenho nenhuma comunicação para proposição. Desembargador Cornélio, o som de Vossa Excelência está baixo. Não sei se os demais estão... ruim, né? Eu acho que tem mais problema na internet aqui. Eu acho que eu vou lá para outro ambiente. Mas eu não tenho nenhuma comunicação. Só o meu boa tarde a todos. Ouvia? Obrigado, desembargador Cornélio. Eu estava esquecendo. O Tribunal de Justiça agendou para a próxima quarta-feira a escolha lá dos próximos dirigentes aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Então, serão, na próxima quarta-feira, escolhidos os desembargadores que estarão à frente, a partir de 1º de setembro, aqui do egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Eu aproveito também esse espaço para parabenizar. Está vendo, doutor Adriano? Não esqueci só de Vossa Excelência, esqueci também do doutor Fernando aqui, mas antes de chegar nele aqui, já estou fazendo o registro e parabenizando pela brilhante participação que teve na última terça eleitoral, na companhia, ele que foi o mediador, e os debatedores, doutor Felipe Cortez e doutor Erval Sampaio. Eu tive a oportunidade de acompanhar um debate rico e que certamente irá ajudar aqueles que estarão aí nas convenções partidárias. Convenções partidárias que foi noticiado hoje, o TSE homologou, autorizou-se, esse é o termo, a possibilidade de ela ser feita em plataforma virtual, e já era a expectativa de todos. Então, parabéns, doutor Fernando, parabéns, doutor Felipe e doutor Erval Sampaio, e assim como tenho feito com todos, eu faço aqui uma proposição de agradecimento a Suas Excelências, o doutor Fernando Jales, e também aos debatedores. Todos de acordo? Aprovado à unanimidade. E na próxima terça-feira nós teremos aí a mediação do desembargador Cornélio Alves e os debatedores doutor Bruno Montenegro e doutor André Castro, que irão debater um tema bastante chamativo, né? Que são as condutas vedadas. Então, na próxima terça-feira, às 17 horas, Marcelo Borja tem o folder aí, não, Marcelo, para que possa ser visualizado? Na próxima terça-feira, com a mediação do desembargador Cornélio e a participação do juiz eleitoral, doutor Bruno Montenegro,
e do advogado sempre atuante aqui na corte, doutor André Castro. Então, um debate rico e ainda acredito, né, nessa fala de comunicações, indicações e propostas. Marcelo irá disponibilizar o folder aí. Eu passo a palavra ao juiz eleitoral, doutor Carlos Wagner, comunicações, indicações e propostas, doutor Carlos. Presidente, gostaria de cumprimentá-lo inicialmente e, em seu nome, também estender os meus cumprimentos aos demais membros da Corte, também meu boa tarde à doutora Caroline Maciel e aos servidores dessa casa e quem nos assiste pelo canal do YouTube do TRE-RN. Senhor presidente, eu também ratifico as suas palavras em relação às felicitações pelas tardes eleitorais que tivemos na última terça-feira, muito bem conduzida pelo juiz Fernando Jales, que realmente soube domar as feras que queriam conversar muito, queriam falar muito. Eu assisti do início ao fim e realmente foi um excelente debate. Parabéns ao nosso querido Fernando Jales. Senhor presidente, gostaria apenas de comunicar uma coisa, que no meu gabinete tem dois processos, um dos processos físicos que existem, duas prestações de conta anual. Eu sei que não é da prioridade, como Vossa Excelência acabou de nos informar, da Corte haver essa conversão no processo judicial eletrônico, PJE, mas se numa etapa futura isso for pensado, eu gostaria de habilitar esses meus dois processos para que sejam logo julgados. São prestações de conta de partido, anual de partido, de agremiação partidária. E sem mais nenhuma comunicação ou proposição a fazer, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Carlos Wagner. Eu já questionei aqui no chat a doutora Simone, estou aguardando a resposta dela e já lhe respondo, doutor Carlos. Passo a palavra para comunicações, indicações e propostas, juiz eleitoral, doutor Ricardo Tinoco. Presidente, só cumprimentar a Vossa Excelência, os demais membros da Corte, assim como a doutora Caroline, e dizer que não tenho nenhuma proposição a fazer, salvo uma comunicação na mesma linha do doutor Carlos Wagner, para a finalidade de fazer o registro de que no gabinete tem dois processos que poderão ser convertidos também no formato digital, uma AIGE e uma prestação de contas para fins de registro aí e encaminhamento para digitalização. No mais, eu também parabenizar o doutor Fernando sobre o sucesso da mediação que ele realizou nas tardes eleitorais, que é uma atividade, um tipo de iniciativa que só merece os nossos parabéns pelo atendimento e, eu digo mais até, o alcance da finalidade de levar o pensamento sobre o direito eleitoral para a comunidade jurídica. Apenas isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. E antes de passar a palavra ao juiz eleitoral, doutor Geraldo Mota, eu acabei aqui me cometendo uma falha, me esquecendo de compartilhar com Vossas Excelências. Eu já o fiz no nosso grupo de WhatsApp, mas não ainda, e alguns órgãos de imprensa também já foi dito, mas aqui na Corte é a primeira oportunidade que tenho de falar depois do encontro virtual que tivemos, os 27 presidentes de tribunais regionais eleitorais, com o ministro Barroso, que é o nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A reunião aconteceu na última segunda-feira, às 17 horas, e o ministro Barroso apresentou a sua equipe, a direção-geral, o secretário, juízes auxiliares e demais integrantes, e compartilhou conosco o desejo, a sua plataforma de gestão, definindo ele em 4 frentes. A primeira, o combate à desinformação. A segunda, o empoderamento feminino. O terceiro, o incentivo da participação dos jovens na política.
E o quarto e último, o voto consciente. Disse ele que irá trabalhar junto com a sua equipe, com a Escola Judiciária Eleitoral, o engrandecimento dessas frentes aí que já existem no TSE e que será por ele e sua gestão plenamente reforçada. Eu fiquei feliz porque aqui no nosso regional nós já temos trabalhado tudo isso, né? A questão do empoderamento feminino, seja com os ciclos aí de palestras, com a doutora Adriana Magalhães, que é a nossa juíza da corte, que participa do comitê feminino e tem exercido um papel fundamental. O Ministério Público, quando esteve aqui com a doutora Cibele, agora com a doutora Caroline, dando relevante contribuição, e as integrantes aqui da nossa gestão, doutora Simone, doutora Lígia, doutora Andréa e doutora Tereza Farache, que junto com Virgínia, na assessoria de comunicação, a gestão quase toda ela é feminina. Eu fico ilhado ali, feliz por estar cercado de mulheres competentes, né? A minha diretora-geral, dos 4 secretários, um que está na cota, que é Marcos Maia, os demais todos são do gênero feminino. A chefia de gabinete também uma mulher, assessoria de comunicação também uma mulher, assessoria de planejamento também uma mulher. Então eu tenho, na minha gestão, aí está chegando ao fim, sido acompanhado por mulheres. E aqui na corte a presença da doutora Caroline, doutora Adriana Magalhães e algumas oportunidades, doutora Érica Tinoco, que é juíza substituta, doutora Neise, doutora Érica, que também é a nossa diretora da EGE, que tem aí dado seguimento ao trabalho realizado por doutor Ricardo Tinoco, feito um trabalho brilhante. Então, essa questão do empoderamento, o nosso regional, ele tem exercido de forma, acredito, a contento. Não tem sido diferente com relação ao voto consciente. Doutor Ricardo, quando esteve na frente da escola, já tinha essa preocupação, que agora está sendo seguida por doutora Érica, e trabalhos da educação, da formação cidadã, da questão da cidadania, tem sido prestigiada. A questão da desinformação, aqui na corte temos sempre buscado trabalhar, ressaltar a verdade, a transparência. O tribunal ele foi ranqueado como o primeiro nesse quesito da transparência, e eu vejo a questão da verdade muito associada à transparência. E também a questão do conhecimento, da educação cidadã. Então, esse combate à desinformação, ele está associado a esses 2 requisitos. E o outro, que é a outra frente destacada pelo ministro Barroso, que é o estímulo da participação do jovem na política, eu vejo também contemplado quando o tribunal participa junto às escolas aí, com essa formação cidadã, está, de certo modo, estimulando. Mas vamos, doutora Simone, nesse tempo que resta ainda, tentar contribuir com maiores esforços aí nessas frentes. Naquilo que for possível, obviamente. E no mais, o ministro Barroso, ele destacou a preocupação que tem com a questão da democracia, de preservar a eleição municipal ainda neste ano de 2020, o desejo dele de que ela fosse realizada ainda em 4 de outubro, mas muito pouco provável, e compartilhou conosco que o estudo técnico que a Justiça Eleitoral tem feito para dar sustentação à decisão política do Congresso Nacional, que irá, através de emenda à Constituição, definir
eventuais novas datas para a realização da eleição municipal. Ele disse que tem conversado, dialogado, e muito provavelmente a eleição acontecerá, o primeiro turno em 15 de novembro e o segundo turno em 6 de dezembro. Então, essa é uma grande probabilidade, tudo, óbvio, a depender aí das questões sanitárias, né, que a pandemia possa ainda trazer de comprometimento ao nosso calendário, que tem sido, repito, cumprido integralmente. E aí surgiram várias doutor Carlos Wagner já está levantando a mão ali, devo já falar para Vossa Excelência, e várias questões colocadas surgiram a partir dessa informação. A eleição municipal em 15 de novembro, e os prazos de 6, 4, 3 meses para desincompatibilização. Eu tenho respondido a todos que o calendário ele está mantido. Então, quem pretende ser candidato e tem a necessidade de desincompatibilização, que o faça observando os prazos vigentes. A emenda à Constituição que eventualmente possa surgir, ela irá aí, se for o caso, definir eventual elastecimento desse prazo de desincompatibilização, o que não é objeto de discussão. A grande demanda que surge são as datas de realização. Então, antes de concluir, eu devolvo a palavra ao doutor Carlos Wagner e, na sequência, doutor Geraldo Mota. Senhor presidente, acredito até que Vossa Excelência já destacou o ponto que eu iria abordar aqui em relação aos prazos do calendário eleitoral, que, em razão do princípio da anualidade eleitoral, não haveria aí alteração desse calendário já previsto para registro de candidatura, convenções partidárias, registro de candidatura e todos os outros prazos eleitorais, porque a eventual modificação que se promova no futuro na Constituição é só para alterar a data da eleição. Na prática, muito provavelmente, o tempo de campanha eleitoral vai ser superior àqueles 45 dias tradicionais. Teremos um prazo superior a isso. Porque pode-se imaginar que uma postergação para primeiro turno, 15 de novembro, que também todos os prazos seriam postergados aí por cerca de 45 dias, né, 40 dias aproximadamente, né, que é do dia 4 de outubro até o dia 15 de novembro. Isso na perspectiva do ministro, presidente do TSE, se assim se confirmar. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Perfeito, doutor Carlos Wagner. E só para concluir, ainda o ministro Barroso compartilhou conosco a ideia que se tem de que a eleição ela possa acontecer não somente em um dia, mas em 2. E essa ideia, ela trouxe uma preocupação regionais que participavam lá da reunião, e surgiu a ideia de que o tempo de votação ele fosse ampliado. O início, que ordinariamente seria às 8 horas, ele começaria mais cedo, às 7 horas, e o termo final, que ocorre ordinariamente às 17, seria às 20 horas, alguns sugeriram até às 21 horas. Então, essa ideia foi bastante, como digo, defendida pelos que participaram da reunião, e imagino que seja a mais viável. De modo que, em resumo, na reunião, o que se tem é um consenso de que a eleição ela deva acontecer no ano de 2020 e que, se adiada, que seja pelo prazo necessário por conta da questão sanitária, que também foi ressaltada pelo ministro, inclusive com a possibilidade de uma parceria com a iniciativa privada, para que os mesários, os servidores, todos estejam protegidos com os equipamentos necessários para o exercício da sua missão. E também com a questão do eleitor, para que ele tenha um tempo maior
para exercer a cidadania ativa, não é isso? Então, agora sim, eu passo a palavra ao doutor Geraldo Mota, comunicações, indicações e propostas, doutor Geraldo. Está sem som, doutor Geraldo. No primeiro momento, parabenizá-lo, senhor presidente, pela participação nesse evento que foi de grande importância para a Justiça Eleitoral. O CNJ tem até se preocupado muito com a questão dos prazos eleitorais, tanto que a resolução 314, ela deixou a Justiça Eleitoral de fora da suspensão de todos os prazos. Isso é um mecanismo muito importante que Vossa Excelência tem adotado junto à presidência, no sentido de dar andamento a todos os processos, porque no eleitoral os prazos são todos, quase que todos, decadenciais, e há uma urgência de prática dos atos que são daí decorrentes. Então, quero primeiramente parabenizar e observei que foi uma reunião muito proveitosa, que Vossa Excelência fez um resumo muito bem apropriado e muito significativo. Parabenizar o doutor Fernando Jales, que mediou, juntamente com o meu colega Erval, a quem eu quero muito bem, tenho muita estima por ele, e também com a participação do doutor Felipe Cortez, que é um advogado muito atuante na Justiça Eleitoral. Dizer que, para fins de digitalização dos processos, tem um servidor que pode ajudar na forma como foi solicitado pela presidência do tribunal. Ribeiro, eu acabei atrapalhando um pouco o doutor Ricardo Tinoco na hora que ele estava falando sobre os processos, que eu ia até pôr à disposição, tanto do gabinete dele, quanto de todos os gabinetes, se possível for, a presença de Ribeiro, que eu acho que ele tem know-how e ele é extremamente importante para poder dar um apoio ao TRE nesse momento. E parabenizar também a doutora Adriana, que eu sei que fez uma apresentação brilhante, e, por último, somente apresentar um voto de pesar, que é em relação à dona Terezinha Dantas de Paiva. Dona Terezinha é mãe de Tereza, que trabalha no tribunal, e mãe também do saudoso desembargador Júnior, que atuou no tribunal. O falecimento foi ontem, o sepultamento hoje, e aí vai o meu voto de pesar. Só isso, senhor presidente. Muito bem lembrado, doutor Geraldo Mota, Tribunal de Justiça, que é um parceiro do Tribunal Regional Eleitoral e que tem a servidora Tereza lá no ITJ, uma pessoa bastante estimada, querida, assim como era o seu irmão, o desembargador Júnior Rego, e que agora veio a óbito a sua genitora. Então, todos de acordo. Aprovado, a doutora Simone, para que possa aí encaminhar os expedientes necessários. E aí, doutora Simone já me respondeu aqui no chat, doutor Carlos Zaga, e ela bem lembrou, e eu esqueci de falar, que na reunião, uma das observações que o ministro Barroso fez e pediu para que todos os regionais dessem seguimento foi com a questão da manutenção das urnas. E nós estamos hoje, já acredito desde ontem, passei a determinação à STI, e o COGE está com a questão lá da energia solar sendo implantada. Então nós estamos utilizando aí o nosso átrio aí da nossa sede para fazer esse serviço de manutenção, e que Marcos Maia me assegurou que tanto a questão sanitária está sendo observada, são servidores que estão trabalhando de forma presencial, e todos eles com EPI, e dando aí a sua contribuição para que possa o calendário eleitoral ser cumprido. Parte dessas urnas, elas serão remanejadas para outras unidades da federação. Então, elas já estão também sendo feito aí a revisão, e serão encaminhadas, como pediu o ministro Barroso, devidamente pronta para que seja ela abastecida com as informações e que o eleitor possa depositar depois aí o seu voto.
E com relação aos processos, a doutora Simone pediu para que a gente retomasse com as prioridades, que são as AIGs e AINES. E aí, a depender do tempo que se vai levar, a gente possa retomar aí com as prestações de contas. E são poucos processos, mas acredito que a doutora Simone já possa, com a maior brevidade, avaliar e, se Deus quiser, liberar para que a gente possa digitalizar esses também, as prestações de contas. Certo, doutor Carlos? Então, quem tiver AIG me encaminha, doutora Simone, para a digitalização para ser para hoje ainda, terminar até às 18 horas, viu? Presidente, eu tenho que convocar os servidores que estão em trabalho remoto, mas a gente vai cumprir. Eu passo a palavra à doutora Adriana Magalhães. Comunicações, indicações e propostas, doutora Adriana. Boa tarde a todos. Eu não tenho nenhuma comunicação, senhor presidente, nenhuma proposição. Eu gostaria apenas de agradecer a gentil menção de Dr. Geraldo Mota e também fazer coro aos parabéns direcionados a Dr. Fernando Jales. Eu também tive a oportunidade de assistir a live, muito dinâmica, muito movimentada, todos sempre bem efusivos, e foi de fato um encontro bastante profícuo. Então, gostaria também de mais uma vez parabenizá-lo pela participação no evento e deixar a sugestão que para nas próximas tardes eleitorais, ao invés da gente fazer apenas um único evento com 3 mulheres, a gente inclua então a participação de uma mulher em cada evento. Eu acho que ficaremos mais bem representadas e mais felizes em participar mais ativamente dessa iniciativa tão profícua e tão interessante do tribunal. Já fica, então, a minha sugestão para os próximos eventos. Obrigada, presidente. É o empoderamento feminino. E, doutora Érica, não sei se está nos assistindo, mas vamos tentar ao máximo, doutora Érica, atender esse pleito legítimo, essa sugestão aí de doutora Adriana, e as lives que elas tenham, sempre que possível, a presença feminina, seja uma advogada, seja uma magistrada, seja uma promotora, seja uma servidora, para que possamos aí, assim como temos feito aqui no tribunal, com a sua participação, destacar também essa presença, não por questão de cota, mas pela importância que tem a mulher, e aí fazer esse marco. E as minhas falas vão sendo ao longo, né, desse momento, eu vou me recordando. Cheguei em doutora Adriana e ver como o tempo passa rápido. Ela, que, se não estou enganado, foi ontem, ela está aí sugerindo isso, concordando. Então, ontem, a doutora Adriana completou 1 ano aqui no Tribunal Regional Eleitoral, e eu quero parabenizá-la e propor uma moção de congratulações, ela que tem sido uma magistrada exemplar, atendendo aí a todos os critérios que doutor Carlos Wagner destacou aqui na despedida de doutor José Dantas. Tem um que ela tem em excesso, que aí a gente sempre que tem oportunidade coloca para ela, mas é uma pessoa brilhante, de fácil convívio e que tem se destacado com os seus votos aqui na Corte. Então, parabéns, doutora Adriana. A moção, todos de acordo? Então, aprovada aí a unanimidade. Parabéns, doutora Adriana. Doutor Fernando Jales, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, primeiramente desejar boa tarde a todos e a todas e agradecer aí as felicitações lá pela participação no projeto, né, Tardes Eleitorais. Agradeço também a doutora Érica Paiva pelo convite e a Vossa Excelência. Foi uma experiência singular para mim, com 2 profissionais, né, da área reconhecidos, experientes, tarimbados, talentosos e ambos combativos, né, cada um ao seu modo e no seu ramo. Dr. Felipe é uma figura conhecida nas lides,
atua com destemor, e doutor Erval, por outro lado, uma figura também combativa e, enfim, hoje presidente da associação. Então, foi uma experiência muito rica para mim. Eu fiquei impressionado, senhor presidente, e demais colegas, do alcance, né, do projeto, impressionante. Pessoas de outros estados, inclusive detentores de outros estados de mandato eletivo, acompanhando lá as discussões. E engraçado é que o tema convenções partidárias e registro de candidatura, hoje mesmo de manhã o TSE aprovou nessa possibilidade da realização de convenções por meio virtual, que foi lá tema dos debates, inclusive gerando entendimentos divergentes entre o doutor Felipe e doutor Erval, cada um defendendo, né, o seu ponto de vista, enfim. E hoje, por coincidência, o TSE, julgando essa consulta, definiu pela possibilidade dessa modalidade. Então, agradeço demais aos colegas pelos parabéns e também parabenizo o tribunal pela iniciativa. Sem mais, senhor presidente. Obrigado, doutor Fernando. E só ressaltar aquilo que todos vocês já disseram lá na live, que não deixem os partidos para realizar no último dia. Não deixe para o dia 5 de outubro fazer a sua convenção. Não deixe para o dia 5 de outubro, não, 5 de agosto, desculpe. Não deixe para o dia 15 de agosto fazer o seu registro. Que o façam com antecedência. Essa plataforma virtual, ela está sujeita a congestionamentos, a eventuais problemas, e eles poderão ter reflexo aí e prejuízo na realização da convenção ou até mesmo no registro da candidatura. Doutora Adriana, minha filha, ouvindo ali a sua sugestão, ela disse: por que não faz a tarde eleitoral só com mulheres? Só teve aquela que foi para a questão feminina, pode ter outras, com outros temas destacando. Então, a doutora Érica, a doutora Simone, comunique a ela aí essa sugestão que partiu de doutora Adriana, e que, se possível, amplie a participação feminina nas tardes eleitorais. Agora, a doutora Caroline Maciel, comunicações, indicações e propostas. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu cumprimento a todos e a todas, boa tarde. Me acosto às congratulações ao doutor Fernando, ao doutor Felipe, ao doutor Erval. Eu não consegui assistir o evento inteiro, porque estava em uma videoconferência, mas tão logo fiquei livre a assistir. Foi um debate muito enriquecedor e com certeza aprendi muito, e agradeço a iniciativa de todos, que o evento tem sido realmente um sucesso. Me acosto também ao voto de pesar apresentado pelo doutor Geraldo Mota, e me acosto às congratulações à doutora Adriana pelo seu 1 ano de brilhantismo na corte, dignificando muito as mulheres, porque eu digo que não basta que mulheres ocupem cargos de destaque, elas têm que ser comprometidas com a pauta da equidade, senão não faz diferença. E dentro do que a doutora Adriana falou, eu peço uma reflexão que, a respeito do evento Tardes Eleitorais, o momento que foi dedicado às mulheres, à participação maciça de mulheres, foi justamente o assunto que supostamente seria de interesse às mulheres. Então, o que é que acontece? Isso é muito comum, a gente já atribui às mulheres a vaga, o lugar de quando o assunto diz respeito a elas, e muitas vezes elas são esquecidas, embora a doutora Simone tenha sido debatedora em outro tema, mediadora em outro tema, muitas vezes as mulheres são esquecidas. Então, eu adiro totalmente a sugestão da doutora Adriana de que sempre seja pensada a participação de mulheres em todos os tipos de debate. Mas já adianto que tenho certeza que a doutora Érica pode estar encontrando dificuldades para isso, porque muitas vezes as próprias mulheres se sentem tímidas de participarem de debates públicos, porque ainda existe toda aquela cultura que incutem nas mulheres que o seu lugar é secundário. Então, assim, acredito que a doutora Érica esteja tendo muita dificuldade também, mas fica também aqui um pedido, um estímulo para que as mulheres também se interessem em participar dos debates, também sintam que sua capacidade está para discutir qualquer tipo de assunto, mas eu continuo registrando toda a
todas as providências que o TRE e a presidência e todos os servidores vêm buscando para incrementar essa participação, mas ao mesmo tempo temos que estar sempre atentos para a necessidade de uma reflexão permanente sobre o assunto. Obrigada. Obrigado, doutora Caroline. Sugestões aceitas, e se a doutora Érica não está nos ouvindo, a doutora Simone irá encaminhar. E só ainda para finalizar essa questão do empoderamento feminino, eu extremamente feliz quando escolhi a minha diretora-geral, a doutora Simone. Estamos aí já chegando a termo, né, doutora Simone? E eu digo sempre que em casa e com alguns amigos mais próximos, que os meus acertos sempre são compartilhados, e os erros que tive sempre foi porque não a escutei, não ouvi. Então ela é minha representante, ela não é representante, ela é como se fosse Glauber aí no TRE, é uma pessoa que brilhante e extremamente feliz quando a escolhi. Obrigado, doutora Simone. Esgotada essa etapa, vamos à parte jurisdicional, e na nossa pauta, primeiro, que é a prestação de contas número 601/111 de 76 do ano 2018, relatoria do doutor Fernando Jales, não mesa, não é isso, doutor Fernando? Não mesa, senhor presidente. Não mesa. Será julgado na próxima sessão. O seguinte, processo autuado como petição de número 600-081, de 35, ano 2020, relatoria do desembargador Cornélio Alves. O peticionante é o diretório estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte, advogado Dr. Doni Alisson, responsáveis André Luiz Vieira de Azevedo e Renata Simone da Silva Costa. O advogado é o mesmo, da agremiação partidária. Está em mesa, advogado Cornélio? Está sim. Vossa Excelência tem a palavra. Estou ouvindo, agora melhor. Trata-se de petição apresentada pelo órgão estadual do Partido Social Cristão, objetivando a regularização de suas contas referentes às eleições de 2018, as quais foram julgadas como não prestadas por este regional nos autos da PC número 0601-593-24-2018. Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela regularização das contas. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou pelo deferimento do pedido. É o relatório. Lido o relatório, senhor presidente. Desculpe. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? O voto aqui é matéria que a gente, quase toda a sessão tem, né? Coisa corriqueira, e o voto é o seguinte: versa a hipótese nos autos acerca da regularização das contas de campanha de partido pertinentes às eleições de 2018, cujo regramento se encontra prescrito na resolução do TSE 23.553, em seu artigo 83, que prevê. Eu transcrevo o artigo 83. No caso, o peticionante entregou arquivo eletrônico com os dados de sua prestação de contas para fins de recepção do sistema SPC Web, conforme determina o artigo 56, para a primeira resolução 23.553, sendo gerado o respectivo recibo de entrega ID 2376621. Cito uma doutrina aí, de Almana Viana Lucena, e na sequência digo o seguinte: na hipótese, exames, a seção de análise de contas eleitorais e partidárias, em seu parecer conclusivo, mencionou que não foram detectados recebimento de recursos de origem não identificadas ou de fonte vedada, bem como aplicação irregular de recursos do fundo partidário, opinando ao final pelo deferimento do pedido de regularização. Na espécie, consoante já ressaltado em linha anterior, não se está analisando a eventual aprovação com ressalvas da aprovação contábil. O objetivo perseguido é tão somente o de regularizar as contas até então apresentadas, verificando as condições exigidas pelas normas de regência. Assim, é constado aos autos os documentos necessários a aferir regularidade nas finanças,
e nota 4, ausente irregularidades a macular dito contexto contábil, é de se concluir que restaram atendidos os requisitos exigidos pela Resolução 23.553. Diante do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, defiro o pedido de regularização das contas do órgão estadual do Partido Social Cristão, alusivo às eleições de 2018, nos termos do artigo 83 da Resolução 23.553 do TSE. É como voto. Doutor Carlos Wagner, como vota Vossa Excelência? O relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco. O relator. Doutor Geraldo Mota. Com relator, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães. Com relator, senhor presidente. Doutor Fernando Jales. Acompanho o relator, senhor presidente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte é o prestação de contas número 600.247, lixo 38, ano 2018. Relatoria do juiz eleitoral, doutor Carlos Wagner Dias Ferreira. Requerente, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. Advogada, doutora Alzira Moreira Martins. Responsáveis, Eronildes Bezerra da Silva e Lucifrância Oliveira Lima. O advogado, doutora Karina Rodrigues. Responsáveis ainda, doutor Carlos Roberto Roncone, Laurence Manuel Oliveira, Adriano dos Santos Lima, Karina Lopes Salles e Wendel de Medeiros Góes Xavier, estes sem advogado aqui cadastrado. Está em mesa, doutor Carlos Wagner? Está em mesa, senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB-RN, referente ao exercício financeiro de 2017. Em relatório de exame preliminar, a Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias constatou a ausência de peças obrigatórias, que foram anexadas a alguns documentos pela agremiação partidária. A unidade técnica determinou a diligência no sentido de que o diretório partidário apresentasse manifestação que foram apresentadas. Em parecer conclusivo, o órgão técnico opinou pela desaprovação das contas por entender persistirem algumas inconsistências, entre as quais: primeira delas, não apresentação de peça obrigatória consistente em comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital. Segundo, a ausência de assinatura do contador responsável pelo acompanhamento das contas nos demonstrativos contábeis e do contador também, do presidente e do tesoureiro da agremiação na peça demonstrativo dos fluxos de caixa, encontrando-se esta assinada apenas pelo advogado por ocasião de sua juntada aos autos. E, por fim, a terceira falha apontada, a omissão de despesas e receitas, de despesas da respectiva comprovação relativas às atividades administrativas ordinárias do partido. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral requeriu a intimação do prestador de contas para se manifestar sobre tais vícios, o que ocorreu através de petição juntada aos autos. Em seguida, o órgão fiscal emitiu parecer assentando a persistência das irregularidades consignadas no parecer originário e intimado para apresentar razões finais, o prestador de contas permaneceu silente, deixando transcorrer o prazo em habeas. A Procuradoria Regional Eleitoral, por fim, opinou pela desaprovação do balanço contábil do partido. É o breve relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, aqui, neste caso, a Corte já teve a oportunidade de se manifestar sobre as duas irregularidades ou inconsistências identificadas pelo órgão técnico. A primeira delas consistiria na ausência de peça obrigatória e falta de assinatura em documentos contábeis. Esses documentos essa falha se constitui mera irregularidade formal, sem comprometer no seu conjunto a desaprovação das contas. No entanto, a outra irregularidade
detectada, que consiste na omissão de despesas e da respectiva comprovação relativas às atividades administrativas ordinárias do partido, a própria Corte Regional Eleitoral tem firme jurisprudência no sentido de que esta situação de omissão de receitas ou despesas financeiras ou estimáveis em dinheiro relacionados aos gastos ordinários na manutenção ou no funcionamento da sede da agremiação é causa suficiente para a desaprovação das contas partidárias por prejudicar a transparência contábil e a auditoria das contas pela Justiça Eleitoral. Inclusive, este tribunal tem vários precedentes, tem firme jurisprudência, portanto, neste sentido. Inclusive, faço referência aqui a julgados da lavra do desembargador Cornélio Alves, da juíza doutora Adriana Magalhães e também do juiz Almiro Lemos, que aqui integrou esta corte. Na hipótese dos autos, o órgão contábil assentou a omissão de despesas financeiras em dinheiro, com a consequente ausência de documentação comprobatória correlata relativa às atividades rotineiras voltadas à manutenção e ao funcionamento do partido, tais como aluguel, condomínio, energia elétrica, água, esgoto, serviços contábeis e advocatícios, entre outros. Portanto, se constatou que tais omissões em relação a essas receitas estimáveis relativas ao custeio das atividades ordinárias do partido representam 100% dessas receitas auferidas pela agremiação no respectivo exercício financeiro 2017, já que não houve arrecadação de recursos financeiros. E, por conseguinte, obstam a fiscalização da escrituração contábil pela Justiça Eleitoral, inviabilizando a verificação da conformidade dos recursos efetivamente auferidos no exercício com a situação financeira e patrimonial declarada no ajuste contábil. Daí porque, em relação a este ponto da omissão relativa às receitas estimáveis arrecadadas, incidentes sobre as atividades administrativas ordinárias do partido, eu voto no sentido de desaprovar as contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB-RN, alusivas ao exercício financeiro de 2017. É como voto, senhor presidente. Doutor Ricardo Tinoco, como vota Vossa Excelência? O relator, senhor presidente. Doutor Geraldo Mota. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator nas conclusões e vou apenas fazer uma ressalva, me acostando ao Ministério Público, em razão de uma particularidade. Consta no processo que a contabilidade e a auditoria fora feita pelo contador Silvio Leônidas Batista de Moura, quando, na verdade, não há qualquer assinatura do contador em nenhum documento. Então, assim, atribuir a auditoria contábil a determinada pessoa que não subscreveu, que não assumiu qualquer compromisso perante o processo, eu acho assim que o Ministério Público tem razão nessa parte. Então, eu vou acompanhar o eminente relator com a ressalva de que essa irregularidade também é grave, porque consta um registro contábil quando não há qualquer subscrição por contador. Se o advogado tivesse dito, não, eu assumo a parte contábil, aí tudo bem, eu até concordaria com o eminente relator, mas eu vou pedir a máxima vênia ao eminente relator e discordar somente em relação a esse ponto e acompanhando a conclusão final, senhor presidente. Doutora Adriana Magalhães, como vota Vossa Excelência? Eu vou acompanhar integralmente o relator, senhor presidente, inclusive louvando os precedentes que a Corte já possui em análise de matérias análogas. É como voto. Doutor Fernando Jales. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Essa questão do contador, acho que a Corte vem decidindo, né, a partir de dezembro, acredito, ou novembro, acho que foi até o doutor Carlos Wagner o primeiro a suscitar a matéria. Aqui me parece, doutor Carlos, que não houve, o balanço não foi, como o doutor Ricardo gosta de usar a expressão, não foi testificado, não é isso, por um contador? Só esse esclarecimento, que eu não... Porque não consta a assinatura do contador, e aí doutor Geraldo aponta que, na verdade, foi elaborado por outra pessoa que não é mencionada.
Perfeito. Não seria isso. A observação que eu fiz é que foi atribuída a determinada pessoa a responsabilidade contábil quando não consta a assinatura dessa pessoa. Eu não sei exatamente, parece-me que no caso, a tese que Vossa Excelência adotou, no caso do Dr. Carlos Wagner, foi que bastando o advogado ratificar as informações, seria o suficiente. Parece-me que a tese foi essa, mas o Dr. Carlos Wagner pode nos explicar melhor em relação a esse ponto. Na verdade, aí é apenas a falta de assinatura, que eu considerei que no conjunto aí não haveria a irregularidade insanável e grave. Só isso, esse é o ponto. E é por isso que, como outro quesito diz respeito a uma matéria que já foi definida e que conduz à desaprovação das contas, eu não me debrucei com maior minúcia em relação a essa primeira falha apresentada. Perfeito. Eu acompanho Vossa Excelência, como estava falando. Acredito que já em relação à questão de contador, tivemos aqui 2 casos. O primeiro em que não havia a subscrição do balanço, né, contábil por contador, que acredito que seja mais ou menos a hipótese, né, parecida com a que estamos a julgar. E acho que a segunda era que não haveria tão somente uma contabilização dessa despesa. Não sei se o doutor Ricardo lembra, doutora Adriana, a não contabilização da despesa. E nesses casos, quando constatávamos que efetivamente tinha existido, né, a atuação do contador, havia uma relativização dessa falha. Então, eu tenho essa posição mesmo, exatamente, doutor Fernando. Perfeito. Que é parecida, idêntica à minha, nos processos em que julgamos. Isso. Nós concordamos quanto a esse aspecto. Em razão disso, eu acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador Cornélio Alves. Eu vou acompanhar o relator. Processo julgado à unanimidade com as ressalvas do juiz eleitoral Geraldo Mota. Nós temos um outro processo judicial e um administrativo. Eu tenho um compromisso agendado aqui com a Ascom, Virginia Celli, e eu vou passar a presidência ao desembargador Cornélio Alves. É a primeira transmissão online aqui. Então, eu passo a presidência ao desembargador Cornélio e vou me despedir de vocês, sair da sala, retornando na segunda-feira, 8 horas da manhã, não é isso, Simone? 9, não? 9? Simone, sem som, Simone. É às 10 horas na sessão? É às 9 10 horas, desculpe. É às 10. 10 horas, Eu estava indo olhar porque eu achava que era às 10. Às 10. Tá bom, então, um abraço. São 2 sessões na segunda, às 10 e às 14. Perfeito. Um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, desembargador Cornélio. Ok, senhor presidente, eu recebo a presidência e vamos dar continuidade aqui aos julgamentos, né? Na sequência, o processo da relatoria doutora Adriana. É isso, doutor? É a prestação de contas 0601 209 61 208 2008 18, é isso? Por favor, doutora Adriana, tem os dados aqui inteiros, porque a presidência estava com o desembargador Cláudio, possa identificar o processo? Pois não, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas 060-1209, dígito 61 de 2018, cujo requerente é Vivaldo Silvino da Costa. Posso passar ao relatório? Tratam os presentes autos de prestação de contas de campanha apresentada por Vivaldo Silvino da Costa, concorrente ao cargo eletivo de deputado estadual nas eleições de 2018, já julgadas, aprovadas com ressalvas por esta Corte Eleitoral, em acórdão proferido em 10 de dezembro de 2018, ao dar provimento parcial ao recurso especial interposto pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, o ministro relator em decisão monocrática reconheceu a ocorrência na espécie de preclusão quanto aos documentos apresentados intempestivamente pelo requerente e levados em consideração para fins de julgamento das contas e, em decorrência, anulou o acórdão deste regional e determinou o retorno dos autos a esta Corte para nova apreciação, excluindo-se tais documentos. Interposto agravo regimental contra esta decisão pelo candidato, foi negado provimento ao recurso pela Corte Superior.
E resignado, o candidato interpôs embargos de declaração com efeitos infringentes e julgados os embargos, estes, além de não serem conhecidos, foram considerados de natureza protelatória por aquela egrégia Corte Superior, aplicando-se, por conseguinte, multa de 1 salário mínimo ao embargante. Transitada em julgado esta decisão, foram os autos devolvidos a este Tribunal Regional para que seja proferido novo julgamento. É o relatório, senhor presidente. Relatório aprovado. Como já relatado, trata-se de feito submetido a novo julgamento por esta Corte Regional em face de decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que anulou o acórdão regional prolatado anteriormente, por entender que, sobre a prova documental apresentada após o prazo para manifestação da parte e antes do julgamento da causa, incide o fenômeno da preclusão, em virtude da natureza jurisdicional dos processos de prestação de contas. Tendo em vista que a decisão do TSE comporta entendimento que aponta em direção contrária à jurisprudência desta Corte, transcrevo o acórdão proferido por ocasião do julgamento do agravo regimental. E sigo em meu voto. Em cumprimento, portanto, dessa decisão, procede-se nesta oportunidade a revaloração dos fatos e provas dos autos, desconsiderando-se naturalmente os documentos juntados a destempo. Nesse passo, segundo consta do primeiro parecer técnico conclusivo da Comissão de Análise de Contas Eleitorais, emitido antes da juntada extemporânea de documentos, as falhas constantes na prestação de contas que supostamente dariam ensejo à desaprovação são, primeira, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, não observado o disposto no artigo 50 da Resolução do TSE 23553 de 2017, segundo, a não apresentação dos documentos fiscais digitalizados relativos aos gastos realizados. Terceiro, doação estimável em dinheiro desacompanhada dos documentos comprobatórios. Quarto, divergência entre informações declaradas relativas às despesas e outras obtidas por cruzamento de dados pela Justiça Eleitoral. E o quinto, notas fiscais detectadas pelo órgão técnico sem a declaração das correspondentes despesas, o que revela indício de omissão de gastos. Quanto à entrega intempestiva dos relatórios financeiros da campanha, o item 1, nada obstante o descumprimento do normativo vazado, cujo comando estabelece a obrigação de os candidatos durante as campanhas eleitorais entregarem à Justiça Eleitoral para divulgação em página criada na internet para esse fim, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha em até 72 horas contadas do recebimento dos valores, a presente falha não se reveste de gravidade, sendo um mero atraso e não omissão propriamente dita, pois foram todos efetivamente disponibilizados antes do prazo final de entrega da prestação de contas final. Assim, sob o prisma material, não houve efetivo prejuízo à transparência das contas, tampouco obstáculo à fiscalização desta justiça especializada. E, nesta perspectiva, já há entendimento desta Corte Eleitoral no sentido de que o descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros no prazo previsto no artigo 50 não tem o condão de comprometer a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral acerca da movimentação financeira. E este precedente, então, é da lavra do juiz Ricardo Tinoco de Góes. No tocante à falta de documentos fiscais digitalizados relativos aos gastos realizados, o item 2, no primeiro parecer, o órgão técnico fez saber que o prestador de contas não trouxe aos autos as notas fiscais relativas às faturas no valor de R$1.000 e outra no valor de R$1.200, emitidas respectivamente pelas empresas ADN do Brasil Limitada e João Evangelista Bezerra. Relevante observação há de ser feita é que apenas uma das duas notas fiscais faltantes foi apresentada, aquela relativa à empresa ADN do Brasil Limitada, no valor de R$1.000. Mesmo assim, essa nota foi juntada após o decurso do prazo concedido, que, em virtude da decisão do TSE no já referido recurso especial, resultará na sua desconsideração deste julgamento. Como efeito concreto da falta de comprovação tempestiva, impor-se-á a devolução ao Tesouro Nacional do montante referente a essa despesa, por ter sido a mesma custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, em atenção ao comando prescrito no artigo 82 da já citada Resolução TSE 23553 de 2017. Demais disso, cumpre atentar para o fato de que, embora tenha havido tanto o registro das aludidas despesas no SPCE quanto a comprovação da sua regular quitação por meio dos extratos bancários acostados tempestivamente, em ordem a evidenciar o trânsito dos recursos por conta bancária, inexistem nos autos os correspondentes documentos fiscais em inobservância ao disposto na norma.
ante a inelutável constatação de que a falha remanesceu, nada obstante a diligência requerida para saná-la e que essa falha ostenta a natureza de irregularidade, haja vista a importância desse documento fiscal para fins de comprovação das despesas de campanha, devem ser levadas em consideração a inevitável apuração de inexistência de omissão de gasto, conforme precisamente pode ser colhido no registro demonstrativo contábil, as evidências de que os recursos financeiros destinados à quitação da despesa transitaram regularmente pela conta bancária específica, consoante os extratos bancários colacionados. E ainda, por derradeiro, convém destacar a baixa representatividade do percentual do gasto em questão, 0,87% das despesas. Relativamente à doação estimável em dinheiro, o item 3, a unidade técnica, igualmente em seu primeiro parecer conclusivo, verificou a ausência do recibo eleitoral da avaliação de mercado de comprovação do exercício da atividade econômica referente à doação estimável, realizada por José Amazan da Silva, consistente na produção de jingles de campanha, contabilizada em 1º de outubro de 2018, no valor de R$ 500. Devidamente intimada a LD a falha, o candidato descumpriu o prazo concedido para a diligência e apresentou a documentação requerida a destempo. Também, neste ponto, incidirão os reflexos da decisão do TSE, de modo que a falha terá restado caracterizada mormente quanto à ausência do recibo eleitoral e da avaliação de mercado, dado ser razoável reconhecer que o fornecedor José Amazan da Silva é artista do segmento musical deste Estado. Digno de nota é que, semelhantemente à irregularidade anterior, houve o regular registro contábil da doação estimável, limitando-se à falha à falta da apresentação tempestiva de documentação comprobatória, nos termos do que prescreve o artigo 27 e 61 da Resolução TSE 23553 de 2017, e de se acrescer ainda o seu valor de R$ 500, que representa aproximadamente 0,2% do montante da receita arrecadada na campanha de 2018 pelo prestador de contas. Passando às divergências agora do item 4, entre as despesas declaradas e outras obtidas por cruzamento de dados, nós identificamos estas que estão enumeradas nas alíneas A e C. Acerca dessas inconsistências, a própria unidade técnica afirmou que os erros estariam adstritos ao equívoco no cadastramento das despesas no sistema pelo prestador de contas, sem prejuízo à verificação de que as notas fiscais foram regularmente pagas pelo candidato. E, por essa razão, e dado o não comprometimento da fiscalização do acervo contábil, atribui-lhes também natureza de impropriedade meramente formal. Também foram detectadas notas fiscais pelo órgão técnico em cruzamento de dados sem a declaração das correspondentes despesas pelo prestador, em ordem a revelar indícios de omissão de gastos. E, nesse sentido, a SACEP apontou de início a existência de 2 notas fiscais emitidas em benefício da campanha do candidato, sem, no entanto, o correspondente cadastramento no SPCE. São elas. E acerca desses 2 documentos, o prestador de contas, mais uma vez, de forma extemporânea, prestou os esclarecimentos e colacionou a documentação comprovando o cancelamento da nota emitida por Alisson David Azevedo e o requerimento de cancelamento perante o órgão competente fazendário da nota emitida por Milton dos Santos Nascimento. Ocorre que, como já salientado previamente, a intempestividade na apresentação dos referidos documentos impede a sua apreciação neste julgamento, ante a ocorrência da preclusão reconhecida em decisão transitada em julgado do colendo Tribunal Superior Eleitoral. E, nesse contexto, constatada a omissão do registro contábil de despesas e a correspondente comprovação por documentação idônea, as quais foram identificadas pela Justiça Eleitoral pelo cruzamento de dados com outras instituições financeiras e fazendárias, inexorável o reconhecimento de que a irregularidade analisada se reveste de gravidade e insanabilidade, ao tempo em que compromete a fidedignidade do acervo contábil, impossibilita esta Justiça Eleitoral de promover a necessária fiscalização de todas as movimentações financeiras da campanha do candidato. Com efeito, assiste razão a douta Procuradoria Regional ao reconhecer na omissão de despesas a pecha de irregularidade grave, capaz de infirmar a rigidez e a transparência do acervo contábil, ao inviabilizar a esta justiça especializada e à sociedade em geral a salutar fiscalização sobre a integralidade das receitas auferidas e das despesas contratadas. E à guisa de reforço argumentativo, eu trago à colação alguns precedentes desta Corte Eleitoral e também do Tribunal Superior Eleitoral. E continuo em meu voto.
Outro não é, aliás, o entendimento do TSE no sentido de que a existência de irregularidades graves ou de caráter omissivo inviabiliza a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral e, bem por isso, impede a aprovação das contas por meio da aplicação do princípio da proporcionalidade. E, nada obstante a presença de impropriedades formais e irregularidades materiais de menor relevância, estas não ensejarem isoladamente a desaprovação das contas, é forçoso reconhecer, neste caso concreto, a coexistência de vícios de indiscutível gravidade, sobretudo configuradores de omissão de despesas, cujos efeitos, independentemente do valor, são de comprometimento da transparência e da regularidade das contas de campanha do requerente, ante a inviabilização da atividade fiscalizatória. Sob esse aspecto, sem embargo de o requerente ter vindo aos autos prestar novos esclarecimentos e apresentar nova documentação sobre os vícios identificados, fato é que somente o fez após o vencimento do prazo processual para tanto, circunstância a obstar o seu conhecimento, conforme já assentado nestes autos e em harmonia com a jurisprudência do TSE. Acostando-me ao entendimento externado pelo órgão técnico e pelo Ministério Público Eleitoral, reconheço, portanto, a existência de irregularidades graves na prestação de contas sob exame, aptas a infirmar a rigidez e transparência das contas de campanha, o que, à luz de um juízo de proporcionalidade e razoabilidade, conduz à sua desaprovação. Ademais, verificada a utilização indevida de recursos do Fundo de Financiamento de Campanha Eleitoral, conforme a apreciação da irregularidade identificada no item 2, impositiva é a devolução do valor glosado de R$1.000 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado. E com essas considerações, senhor presidente, em consonância com os pareceres técnico e ministerial, eu encaminho meu voto pela desaprovação das contas de campanha de Vivaldo Silvino da Costa, candidato ao cargo eletivo de deputado estadual nas eleições de 2018, devendo o requerente devolver ao Tesouro Nacional o valor de R$1.000 com os devidos acréscimos legais. É como voto. Jalson, voto. Senhor presidente, eu analisei aqui o voto da relatora e, rogando todas as vênias, eu vou divergir dela e explico. É um julgamento que volta à pauta em virtude de o TSE ter reconhecido uma preclusão em relação à juntada de alguns documentos. Aqui nós temos um entendimento já sedimentado no sentido de que os prestadores de contas, eles podem juntar documentos até a data efetiva do julgamento, né? O TSE, o seu turno, entendeu que não. Respeito demais e tenho que atender à decisão, né, do TSE. No entanto, ainda que se desprezem os documentos aqui que foram juntados, né, segundo o TSE, há deste tempo, e só um parênteses, eu faço isso porque, não obstante, voltando aqui para a decisão do TSE, não obstante o caráter jurisdicional da prestação de contas atualmente, eu acredito que nesse tipo de procedimento, o que se persegue aqui é a verdade material, a verdade real, não essa verdade formal. Daí eu ter, né, não concordo com a decisão do TSE em relação ao mérito, mas, óbvio, temos que cumprir aqui, até por ser instância revisora nossa. E voltando, mesmo que se desprezem aqui os documentos que foram apresentados, eu acredito que não há motivos para a desaprovação das contas. O primeiro julgamento desse processo ocorreu ainda em 2018, que o prestador aqui foi eleito, né, deputado estadual, e naquele julgamento houve, de fato, a aprovação da matéria com ressalvas. E eu faço aqui enquanto a relatora lia o seu voto, eu fiz aqui algumas observações. A primeira, não foi considerado, por exemplo, uma nota fiscal no montante de R$1.000. Foi um dos documentos que ele juntou a destempo, que ele usou para justificar gastos com o fundo especial. E essa nota de R$1.000, não obstante não tenha efetivamente sido juntada a nota fiscal, né, conforme entendeu o TSE, o dispositivo da resolução que disciplina a matéria, que é a resolução 23553/2017, no artigo 63, parágrafo 1º, diz assim: a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo, emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada do valor da operação, a identificação do emitente, do destinatário ou dos contratantes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ. Daí vem o parágrafo primeiro. Além do documento fiscal idôneo a que se refere o CAPT, a Justiça Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros documentos tais como, aí vem aqui o inciso terceiro, comprovante bancário de pagamento. Como foi pontuado no voto da relatora, em relação a essa falha, apesar de, como dito, o TSE ter entendido extemporânea a apresentação da nota fiscal, os extratos bancários aqui, os documentos apresentados na prestação de contas, eles dão conta de que houve efetivamente a escrituração e a prova do gasto. Então, em razão disso, eu acredito que esse outro documento, ele supre a questão da nota fiscal. Além disso, essa despesa tem um percentual, além do valor baixo, né, o valor absoluto baixo, R$1.000, ela representa 0,87% no contexto contábil aí de arrecadação dessa campanha específica, que foi, salvo engano, algo em torno de R$250 mil, como consta. É uma campanha de médio porte. Em relação à doação estimável em dinheiro, ela também, o recibo que foi apresentado a posteriori foi desconsiderado para fins de análise, mas essa nota, essa doação estimável, que foi com um jingle de campanha, pelo cantor Amazan, José Amazan da Silva, ela foi no valor de R$500, foi contabilizada também na prestação de contas e representa 0,2% do montante aí da receita. E, por fim, em relação às notas fiscais detectadas pelo órgão técnico sem declaração das correspondentes despesas que revelam indício de omissão de gastos, o prestador aqui apresentou essas notas fiscais que teriam sido canceladas. O TSE também entendeu que elas não deveriam ser levadas em consideração por ter sido apresentadas a destempo, não obstante a prova de que foram canceladas. Ainda que se supere isso, como devemos superar em razão da decisão do TSE, a nota fiscal do ID 472471, ela é no valor de R$500 e percentual 0,2% da receita de campanha. E a outra nota fiscal do ID 493371, no valor de R$850, que corresponde aproximadamente a 0,7% do percentual. Então, eu, em louvor ao que eu venho votando, né, ao longo, eu aqui não participei, por óbvio, por não compor a corte, dessas prestações de contas de candidatos eleitos, mas participei de algumas prestações de contas de candidatos não eleitos. E me recordo de duas que eram prestações de contas de grande porte, que acredito que seja de médio porte. Mas em ambas eu apliquei entendimento semelhante, que entendo de fato a gravidade das falhas, mas no contexto aqui contábil para uma campanha de médio porte, acredito que as falhas não representam sequer 5%, né, do total aí das receitas e despesas de campanha. Em razão disso, senhor presidente, eu, com todas as vendas, viu, doutor Adriano, e pelo respeito que tenho pela senhora, mas eu voto pela aprovação com ressalvas das contas, e a relatora faz um pedido de devolução aqui do valor de R$1.000, que seria de uma nota fiscal que foi apresentada a destempo e desconsiderada com base na decisão do TSE, e eu entendo que sequer é pertinente a devolução, porque por outro meio o prestador de contas, ele provou efetivamente a relação da despesa. Então, em razão disso, eu acredito que sequer nesse ponto mereça a devolução e voto em consonância, inclusive, com o que ter sido votado nas mesmas contas lá em 2018. É como voto, senhor presidente. Ok. Doutor Carlos Wagner, como vota? Presidente, senhor presidente, este caso que está sendo submetido a julgamento é muito importante porque praticamente sepulta a nossa tese construída na Corte no sentido de que documentos em prestação de contas podem ser apresentados a destempo, desde que seja antes do julgamento. Então, mesmo que se trate de candidatos eleitos, como foi a hipótese julgada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, em recurso especial, essa matéria foi submetida à Corte Superior, e lá
a outra corte entendeu que deve ser prestigiado sempre, ao que eu compreendi da decisão, a regra da preclusão que é estampada naquela oportunidade na resolução 23.553 de 2017, que trata da prestação de contas para as eleições de 2018. Então, toda aquela discussão que nós travamos no tribunal, no plenário, no sentido de que deveria se admitir ou deveria estabelecer um marco temporal, em algum momento deveria ser observada a possibilidade de uma juntada posterior de documentos, estou esvaziada com base nesse novo entendimento. Eu analisei detidamente o caso concreto e percebi que a irregularidade que foi reconhecida pela eminente relatora, com o qual eu concordo integralmente, não diz respeito unicamente a essas duas falhas de emissão de nota fiscal, uma no valor de R$1.000 e a outra no valor de R$500, devida ao músico Amazan, mas também outras irregularidades que foram identificadas, sobretudo divergências constantes no item 4 do relatório de conclusão do órgão técnico, em que se verificou uma divergência entre a contabilidade apresentada e, efetivamente, os valores que constavam nas notas fiscais juntadas, o que demonstra, no caso concreto, que houve omissão de receita. E essa matéria, quando se tem omissão de receita, o tribunal tem sido muito rigoroso, porque, de fato, compromete a lisura e a transparência das contas do partido político apresentadas à Justiça Eleitoral. E, por essa circunstância, pedindo todas as vênias ao eminente doutor Fernando Jales, que apresentou um substancioso voto divergente, eu voto para acompanhar a eminente relatora, senhor presidente. É assim que voto. Doutor Geraldo Mota. O senhor me permite, doutor Carlos Wagner, só, viu, doutor Adriano e doutor Carlos, em relação a essa questão da omissão, na verdade, até como consta no voto da relatora, ela fala que são só inconsistências que a própria unidade técnica afirmou que esses erros estariam adstritos à equipe de cadastramento das despesas no sistema do prestador de contas, aí, sem prejuízo à verificação de que as notas fiscais foram regularmente pagas pelo candidato. Então, sim, pela conotação que foi dada no voto da relatora, foi de que isso seria uma falha meramente formal, entendeu, Carlos? Essa questão dessa divergência, pelo que eu compreendi do voto, viu, doutora Adriana? Acredito que então, eu gostaria, inclusive, de esclarecer. Trata-se, na verdade, doutor Fernando, de uma omissão. E eu, pedindo todas as vênias, eu não consigo enxergar a possibilidade de se aferir percentual para tentar minimizar em face de omissão. Se há a omissão, é hipótese realmente de se entender pela irregularidade. Mas, respeitando também o voto divergente de Vossa Excelência, eu deixo claro, então, que se trata, de fato, como o doutor Carlos Wagner disse, de omissão. Doutor Geraldo Mota, como vota? Vogador, sou eu ou o doutor Ricardo, né, Pelote? Sou eu mesmo, só para tirar a dúvida. Quem é? Doutor Ricardo agora. Ricardo, né? Ricardo. Tá certo, doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, Baldur. Eu tive muito cuidado de examinar as razões que foram lançadas no voto da relatora e, igualmente, em contraponto às judiciosas colocações feitas pelo doutor Fernando. E dois aspectos me parecem muito relevantes para que essa corte agora se debruce, ainda que sucintamente. Primeiramente, a discussão em torno desse efeito preclusivo. Eu recordo, de fato, o doutor Carlos Wagner lembrou bem, que o tribunal se dedicou a debater a possibilidade ou não de haver a juntada de documentos até a data do julgamento, quando em exame processo de prestação de contas. E eu sempre defendi que era necessário fixar um marco, mesmo que houvesse uma certa flexibilização quanto à possibilidade de se juntar
documentos em face da proeminência, vamos chamar, do princípio da verdade real, e também há toda a evidência da necessidade da Justiça Eleitoral se comportar frente a essas contas de forma a buscar efetivamente a clareza, a segurança, sobretudo a segurança do que essas contas poderiam espelhar. Mas é também certo que, se não houver a fixação de um critério objetivo, um marco temporal, um dias adquém, para que, de fato, esses documentos sejam acostados, isso termina, de certa maneira, vulnerando a própria possibilidade do setor próprio de fiscalização e de análise contábil, feito da idoneidade ou não dessa documentação juntada. Ou seja, por que é que o TSE entendeu haver preclusão? Eu penso, porque, na verdade, se for permitido a torta e a direito se juntar a qualquer momento, qualquer documento, a própria finalidade dessa juntada vai restar comprometida, porque não vai ter quem possa examinar criteriosamente esse conteúdo. Ou seja, não se pode simplesmente facultar ao prestador de contas a juntada se não há quem, de uma forma adequada, examine o conteúdo dessa documentação. Então, eu entendo que essa visão do TSE, de certa forma, converge com aquilo que eu sempre defendi, portanto, eu não tenho dificuldade nenhuma de reconhecer o efeito preclusivo, agora reconhecida em sede do Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é com relação ao mérito mesmo. E aqui eu quero louvar o voto da relatora quando ela supera a necessidade de examinar, sob a luz da proporcionalidade e também da razoabilidade, o que eu, aliás, até questiono muito a aplicação do que seria razoabilidade em matéria de argumentação e decisões judiciais, mas, enfim, ela supera a necessidade de analisar esses dois aspectos que são elevados à condição de princípios, né? Fazendo uso de critérios numéricos ou estatísticos ou balizas firmadas em termos de percentual. E por quê? Porque, na verdade, nós estamos diante de uma discussão em torno de valores jurídicos, os quais precisam ser prestigiados quando do julgamento de mérito das contas prestadas de campanha, seja de candidato eleito, seja de candidato não eleito, porque nesse aspecto também não me parece haver tanta diferença, ou aliás, se diferença ela é tão diminuta que não deve nem ser realçada. Porque pensar em proporcionalidade é verificar se realmente existe algum valor posto em disputa que precise ser otimizado, precise ser efetivamente maximizado e, portanto, representar a redução do valor do outro para que, segundo a proporcionalidade, possa se decidir com justiça. É exatamente quando nós temos dois valores em conflito, valores esses que se revestem de natureza principiológica. Isso dispensa qualquer referência à quantificação matemática, creio eu. Dispensa de forma absoluta. Se eu estou diante de irregularidades, agora falando exatamente de prestação de contas, irregularidades que são sanáveis, e estou diante também, no mesmo caso, de irregularidades que são insanáveis ou ostentam uma gravidade que não pode ser, sob argumento algum, superado, o que é que eu devo fazer? Analisar proporcionalmente se essa gravidade apontada, apresentada por essa segunda irregularidade, pode ser relativizada frente às demais. O que não é o caso concreto, porque nós estamos diante de que, efetivamente, doação estimável em dinheiro, desacompanhada de documento comprobatório e omissão de registro contábil de despesas efetuadas. Irregularidades que, de há muito, o tribunal já consolidou como graves. Então, não há que se cogitar se o percentual, num ou no outro caso, foi pequeno ou foi perto de insignificante, porque a só gravidade da falta já dispensa esse tipo de incursão. E eu assim falo com todo respeito à posição divergente do doutor Fernando, que ele sabe bem, é merecedora sempre do nosso aplauso, do nosso louvor, do nosso reconhecimento, porque sempre é bem secundado com argumentos
absolutamente dotados de fidedignidade. Mas, realmente, existem circunstâncias em que a gravidade fala por si. E eu penso que seja esse o caminho trilhado pela jurisprudência dessa Corte, todas as vezes em que nos deparamos com situações que tais. Daí eu realmente não me senti autorizado a fugir desse parâmetro interpretativo e entender que a alusão a percentuais é possível, mas somente quando nós estivermos diante de irregularidades que sejam postas em um grau de confronto em que não se tenha uma convicção prévia quanto à supremacia de uma sobre a outra, que, eu repito, não é a hipótese que nós estamos agora a tratar. Nós estamos diante de duas irregularidades cuja gravidade, sem querer ser redundante, sem querer ser cansativo, essas gravidades falam por si. Portanto, com essas considerações, eu vou acompanhar integralmente o voto da relatora. Como voto, senhor presidente? Doutor Geraldo, agora, Vossa Excelência, é que eu tinha mentalizado... Senhor presidente, muito obrigado. E o doutor Geraldo sentava ao meu lado, aí, como Vossa Excelência está... Exatamente. Vamos ficar lado a lado. Era o costume. Senhor presidente, eu peço vênias ao doutor Fernando Jales, mas vou acompanhar integralmente o voto da eminente relatora. Como voto, senhor presidente? Não, então, por maioria, o voto é pela desaprovação das contas, no termos de voto da relatora, né, vencido o juiz Fernando Jales, que votava pela aprovação das contas com ressalvas, não é isso? Doutora Simone, ia ter algum processo judicial? Judicial não, senhor presidente, apenas um administrativo. Então, pronto, encerrada essa fase judicial, vamos passar para a fase administrativa. E qual é o processo? Por favor, identifique. Pois não, senhor presidente, é o processo administrativo número 600-137, dígito 68-2020. Assunto, minuta de resolução que altera a resolução 03-2020. Todos tomaram conhecimento? Todos receberam, né? A minuta. Doutora Caroline Maciel, como Vossa Excelência opina? De acordo, senhor presidente. Eu pergunto, os integrantes da Corte, todos aprovam? De acordo com a minuta, senhor presidente. Não, então, está aprovada a minuta da resolução, é isso? Mais algum processo? Não, senhor presidente. Pois não, então dou por encerrada a presente sessão, só lembrando que a próxima segunda-feira, dia 9, às 10 horas, e a segunda às 14 horas, não é isso? Sim. Então, olá e boa tarde a todos. Boa tarde a todos.